Bom dia, sétimo, segunda-feira, 18 de maio. Espero que todos vocês estejam bem. Estou gostando de ver, vocês estão comprometidos, estão mandando as atividades muito bem. Lembrando que tem alguns alunos que ainda não estão mandando. Então, todo esse processo de fazer atividades, de enviar, conta a pontuação, né, gente? Da participação de vocês na nossa aula, né? Não esqueça que segunda-feira que vem, dia 25, é para a entrega da folhinha do livro paradidático, tá ok? Para vocês enviarem pela plataforma. Bom, meus amores, vamos começar a nossa aula de hoje, vamos corrigir o exercício. Os exercícios, né, que foram bastante, né? Não foi, né, gente? Porque teve aquela leitura tão gostosinha, né, do conto de suspense, e vocês gostaram do conto sobre premonição. Espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, vamos lá. Na página 43, eu tenho assim: quem são os personagens do conto? Uma garota, a mãe dela e uma criatura estranha, a barata. 2. Qual é a confissão feita pela garota no início do conto? Então, a confissão é que ela sempre teve medo secreto, desde criança. Qual acontecimento dá origem ao conflito do conto? A vontade da garota de pegar a sua caixa de recordações. 4. Onde estava a caixa de recordações? O que havia nela? Então, essa caixa ela estava no maleiro, né, do guarda-roupa, e nela havia fotografias de amigos da escola, um caderno de entrevistas, né, postais de viagem, haviam muitas coisas, né, de recordações dessa menina. 5A. Identifique a expressão que marca o tempo no texto e sublinha. Então, gente, vamos voltar lá no texto, que eu vou falar para vocês onde é que está marcando a passagem de tempo. Tá no quarto parágrafo. Naquela noite. Então, é só vocês marcarem somente essa expressão aí, naquela noite. B. Essa marcação temporal e a descrição de espaço onde se passa a história colaboram para gerar o clima de mistério e de curiosidade no leitor? Sim, né, gente? Com a noite, os acontecimentos, eles ficam mais sombrios, né? Pois falta luz, acaba diminuindo a visibilidade, né? E aumenta o mistério, né? E vem aquela coisa, né? De que será que pode acontecer nessa noite, né? Página 44. Vamos lá. A sequência. C. De tudo aconteceu muito rápido. A. Naquela noite. Então morri. D. Subi os primeiros degraus. B. Vou repetir a sequência, tá? C, A, D e B. 7. Aí tá pedindo para justificar os personagens, né, e diferenciar. Portanto, o narrador personagem, ele é um personagem que são fatos que são narrados em primeira pessoa. Já o narrador onisciente, ele é narrado em terceira pessoa, sendo que o narrador, ele conhece, ele sabe dos sentimentos daquele personagem. Então, existe essa grande diferença, né? Na página 45, tá pedindo para contornar a alternativa correta, que foi corpo castanho, asas e antenas. 9. O narrador descreve costumes que a criatura estranha tinha em comum com alguns seres humanos. Quais são eles? Trabalhar à noite, evitar a luz do sol, preferir as sombras, a sujeira e a umidade. 10. Ao terminar a leitura do conto, é possível descobrir qual era o medo da garota? Sim, né?
Quando vai chegando no finalzinho, né, quando acaba todo aquele suspense, é que a gente consegue descobrir. Sim, ela desde pequena, ela tinha medo de barata. Ozzy, qual é o objetivo do conto lido? É a primeira justificativa, tá? Entreter o leitor. 12. Quem produziu o conto lido? Você já leu outras publicações dessa pessoa? Foi a autora Flávia Muniz. E se vocês leram ou não, aí é a resposta pessoal de vocês. Espero que sim. 13. Em que material esse conto foi publicado originalmente? No livro Fantasmagorias. 14. Onde é possível encontrar contos de suspense? Livros, revistas literárias, né? Blogs, sites da internet, enfim. Na página 46. A quem se refere esse pronome? Ela. Está se referindo à garota. Muito bem. B. Que outra palavra desse trecho se refere a esse mesmo personagem? O pronome oblíquo a. Naquela parte que está falando assim, localizou a. Com que objetivo os pronomes foram usados nesse trecho? Eles foram usados, gente, para evitar a repetição dos termos, para evitar a repetição das palavras. 16a. Nesse trecho, os termos terrenos desconhecidos se refere a quê? Ao malheiro do guarda-roupa. Muito bem, que era o local onde a personagem ela tinha guardado aquela caixinha dela de recordações. B. Assinale a alternativa que corresponde à expressão em destaque no trecho apresentado. Alimento dos sonhos. C. Por que a embalagem de chocolate quase vazia é considerada um manjar dos deuses pela personagem? Porque essa personagem, ela sobrevive de restos de comida e gosta de doces, né, gente? É barata, né, que nós estamos falando, né? Bom, gente, a parte da caracterização dos personagens. Na página 47. Classifique as expressões destacadas nos trechos acima como características física ou psicológica. No trecho A, eu tenho a característica psicológica e na B, características físicas. A, psicológica, B, físicas. B. Qual é o objetivo da descrição das características físicas de um personagem em textos, como um conto de suspense lido? Então, isso leva a instigar o leitor a visualizar a imagem de um personagem, né? Se fala que, nossa, que aquele personagem ele é alto, é forte, a gente já vai imaginar quase um monstro, né? E por aí vai, acaba ajudando a construir uma imagem de um personagem. 2, A é resposta pessoal, né? B, em alguns casos, o nome de um personagem ele faz referência às suas características físicas ou psicológicas. Sim, beleza, já sabemos. Os nomes dos personagens desse filme sugerem alguma dessas características? Sim. O nome da Bela, que sugere que é uma moça muito bonita, né? E a característica, quando fala da fera, que é a característica de um homem misturado com um animal, feroz, cruel, né? Página 48. Enfim, a nossa última página de correção. Beleza, vamos lá. 3A. É possível identificar qual dos personagens ilustrados acima é Sancho Panza e qual é Dom Quixote? Sim, gente, é possível por conta das características dadas aos personagens. No caso, por conta das características físicas. B. Descreva Dom Quixote e Sancho Panza com base na ilustração. Então, vamos lá. Sancho Panza é um homem mais gordo, de baixa estatura e um pouco corcunda. E o Dom Quixote, ele é alto, magro,
e apresenta uma postura de uma pessoa nobre. Vamos ver aqui. C. Com base nas características físicas, é possível identificar alguns traços psicológicos desse personagem? Então, gente, quando a gente fala na questão lá daquele personagem, que o personagem ele tem uma postura encurvada, né? Dá a ideia de que ele pode ser uma pessoa recuada, acanhado, que pode ser submisso, né? Enquanto que a postura nobre do Dom Quixote pode remeter que ele seja uma pessoa corajosa, destemida, valente, né? Aí, quer dizer, acaba assim ajudando a construir um pouco dessas características psicológicas. Bom, a nossa aula de hoje, vamos prestar atenção, tá? Que é a parte da sintaxe, que é sobre verbo de ligação e predicativo do sujeito. Os verbos de ligação são verbos que servem como elementos de ligação entre o sujeito, uma qualidade ou estado ou modo de ser denominado predicativo do sujeito, né? Que nada mais é que um adjetivo, né? Nós temos aqui, ó, os principais verbos de ligação: ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar. Exemplos: a noite está perfeita para uma festa. A aula permanece chata. O pátio é lindo. Então vamos analisar aqui essa estrutura sintática comigo. A noite é o sujeito, está é o verbo e perfeita para uma festa é o predicativo do sujeito. Por que ele é o predicativo do sujeito? Porque ele está relacionado ao sujeito, tá? Ele é praticamente o adjetivo. Então, na sintaxe, a gente não pode dizer que é o adjetivo do sujeito, e sim predicativo do sujeito. No nosso outro exemplo aqui, ó. A aula permanece chata. A aula, não é a minha não, hein? A aula, sujeito. Permanece, verbo. Chata, o predicativo do sujeito. Então, esse verbo aqui, ele tem um papel principal, que é de fazer a ligação do sujeito ao seu predicativo do sujeito. Outro exemplo: o pátio é lindo. O pátio, sujeito, é o verbo, lindo, predicativo do sujeito. A mesma coisa. O ele é o verbo de ligação que liga o sujeito à sua característica. E a essa característica, gente, nós chamamos de predicativo do sujeito. Não esqueçam. Vamos lá. Verbos de ligação ou de estado. Eles não expressam ações do sujeito. Em momento nenhum vai estar indicando que o sujeito fez, já aconteceu. Não está expressando ação. Ligam o sujeito a seu atributo, estado ou característica. Então, todos esses verbos aqui que estão em negrito, estão sinalizados, eles são verbos de ligação. Então, eles vão estar ligando o sujeito ao seu predicativo do sujeito. Eu sou o poeta solitário. Minha namorada está atrasada. Pedro parecia feliz em sua nova casa. Todos permaneceram calados. A novela continua enfadonha. O rapaz tornou-se um grande político. Joana anda preocupada com as dívidas e nós ficamos alegres por sua nomeação. Bom, gente, tá indo aí para vocês, né, a nossa finalização da nossa aula, né? E um videozinho para vocês. Um beijo. Tchau, tchau.